especial na casa de Deus. Vocês estão felizes junto comigo? Estão empolgados quanto eu? Eu duvido disso. Eu estou muito feliz, gente. Olha só, novos pastores significa cuidado de Deus para o seu povo. Novas pastores significa cuidado de Deus para a sua gente. Significa o Senhor se chegando a nós, tá bom? Vou pedir para você, nossa equipe, todo mundo que puder sentar. Que não estiver trabalhando para fazer alguma coisa específica, que precisa você fique em pé. Se você pode ficar sentado, você fique sentado, tá bom? Porque eu quero muito que você preste atenção no que o Senhor falará conosco aqui. E olha, desde já, vou dizer para você que eu prego sempre aqui. Dos pregadores dessa casa, eu sou o que mais prega aqui. Mas pregar hoje é muito especial. Gente, minha esposa será ordenada, meus melhores amigos serão ordenados pastores aqui. Outra, vou pregar na frente do meu bispo e da linda Meire, que é gente que eu respeito muito e me inspira muito. E do meu sogro, que é o cara assim, que foi o primeiro como pregador a me inspirar e falar assim, olha, não sei se eu tenho capacidade, mas eu quero fazer isso na minha vida, eu quero essa entrega aí. E foi o primeiro que um dia me falou assim, olha, você vai pregar num domingo à noite aqui na igreja. Me lembro desse, lembra disso? Me deu um texto, escolhe um texto lá e prega, que coragem. Porque domingo à noite era um culto cheio, onde os pregadores queriam pregar, eu ainda era um jovem imaturo, e ele falou, não, você vai conseguir. E eu fui lá e preguei, e os primeiros para mim foi bom, né? Para a igreja já não sabemos, mas ali eu comecei, é uma honra estar aqui, você está aqui, meu sogro, vendo sua filha também sendo ordenada, né, minha sogrinha? Que emoção, gente, olha só, mas esse texto que a gente leu só assim, o começo de um livro, né? Mas o começo de um livro, como esse de Paulo, ele é como um leme apontado. Quando você vê o leme de um navio apontado para um lugar, você vê para onde ir, certo? Não é isso? Você vê o guidão de uma moto virando, você vê para onde ele aponta. Essa cabeça do texto ali, ela já aponta para onde Paulo está mirando, não é isso? E a saudação de Paulo revela muita coisa. Olha, quero desafiar você a pensar o seguinte, na Bíblia não tem nada por acaso. Esse pessoal não tinha nem tempo, nem dinheiro, nem paciência, nem vontade para perder tempo. E texto não era tão fácil você ter acesso como temos hoje. Escrever um texto, publicar um texto, e ainda mais que ele talvez não imaginaria que estaríamos aqui hoje, lendo esse texto, mas ele sabia da importância daquilo ali. Ele sabia que aquele testemunho tocaria as pessoas, certo? E quando ele vai aconselhar o Timóteo, que é um pastor, ele começa dizendo assim, olha, eu, feito apóstolo, por Deus, por Cristo, da ordem de Jesus Cristo, eu sou o que sou porque Deus me ordenou, Ele me preparou para isso. Que consciência de chamado, gente. Que consciência. Ontem eu partilhava com meus amigos, meus líderes, assim, uma fala do nosso bispo primaz, Miguel, que é a primeira vez que eu ouvi, que me chocou, porque nós vivemos um tempo que celebra as perguntas e as crises. Parece até legal falar assim, como é que você está? Ah, estou me construindo, né? Estou caminhando, estou vendo como é que é. A pessoa, pô, legal, cara crítico, reflexivo. Óbvio que não, ele é um confuso, ele é uma pessoa em crise só. Terminaram uma frase assim, como é que você está? Estamos bem? Ou não, né? Quem sabe? Quem sabe? Misericórdia. Olha, não é mais inteligente terminar uma frase com uma interrogação no final. Quer dizer que você só não sabe uma coisa, não quer dizer que você é mais esperto que alguém, ou que é consciência crítica isso. Eu quero saber das coisas, certo? Mas é um tempo que celebra a crise e a dúvida. E um dia, eu estava lá em Mogi das Cruzes, era um retiro espiritual, e o bispo disse assim, começou o sermão assim, eu não tenho nenhuma crise existencial. Eu tinha acabado de sair da faculdade de filosofia, e eu tive um semestre de existencialismo, que celebra isso, tipo assim, olha, o que é você existir de verdade? É um ser caminhando, indo, sendo, né, nesse gerúndio sem fim e tal, e ele falou assim, eu não tenho crise. Eu falei, peraí, como assim você não tem crise? Nenhuma, ele falou, nenhuma. Eu tenho as dores do ministério que eu vivo, mas é lá que eu deveria estar. Eu tenho consciência que estou fazendo, o que eu estou fazendo é o que eu deveria fazer. Ele falou, eu sou pai de Gabriel, sou pai de Mateus,
pastor da paz, e eu não deveria ser pastor de nenhuma outra igreja. Imagina que bênção isso, porque você amadurece quando percebe que colocou algumas alianças no dedo que não dá para voltar mais atrás, certo? Porque quando você é adolescente, tudo parece estar por construir ainda, aí você pode apostar e fazer milhões de apostas. Você vai adolescendo e percebe que vai acabando, afunilando essas oportunidades, você vai cristalizando sua identidade. E tem gente que se arrepende. Como é que teria sido se eu tivesse feito tudo de outra maneira? Meus irmãos, Paulo é desses que sabe assim, olha, o que eu estou fazendo é ordem de Deus, não há dúvida, não há dúvida. Você precisa ter um tipo de fé como a de Paulo. Tu sabe o que está fazendo da sua vida, da sua história? Vocês pastores, escutem, tenham a convicção de Paulo, era para vocês estarem aqui agora, o Senhor convocou vocês, foi Jesus que os chamou, não retrocedam, vá até o fim, já vieram até aqui? A maioria de vocês aqui, acho que todos na verdade, os 4 aqui, desde a infância, o Senhor está conduzindo para os seus caminhos, já pensaram certa vez em fugir disso, mas estão aqui, o Senhor os conduziu, e todos vocês também, ninguém está aqui por acaso, meus irmãos, você era para estar aqui agora e só pode estar aqui, isso cura a alma, ter convicção do seu chamado, do seu propósito, por isso eu quero a sua atenção, porque você não pode estar em nenhum outro lugar agora, a sua mente não pode estar em nenhum outro lugar agora, você precisa estar aqui comigo, certo? Olha o que Paulo diz, meus irmãos, eu estou aqui porque Deus mandou, eu estou em nome de Deus, por causa de Deus, em nome de Deus, fazendo o que Deus mandou, e isso é muito importante. E ele fala assim para Timóteo, e você que também é um filho de Deus, da parte de Deus, para você, a paz de Deus. Gente, é tão simples isso, os cristãos fazem isso, paz do Senhor, meu irmão, a paz de Cristo, meu irmão, já pensou as implicações disso? Nós cantamos um pouco disso mais cedo aqui, nós somos os pés e as mãos de Jesus, já pensou nisso? Por que isso é importante? Muita gente pergunta, eu já me perguntei, talvez você também, essa sociedade questiona isso assim, onde está Deus? Aonde é que Ele está? Meus irmãos, e olha, quando você está cheio de convicção e firme, é muito fácil dizer, mas tem dias que são difíceis mesmo, tem agruras existenciais que levam você a fazer perguntas terríveis, do tipo, será que Ele está me... O salmista dizia isso, Senhor, o Senhor não se escondeu de mim não, né? O Senhor está aí. Mas você se pergunta, onde é que o Senhor está? Onde Deus está? A gente passa por tragédias terríveis, alguns perguntam, onde Deus está? Tem uma guerra longa acontecendo na Ucrânia, não é isso? Eu vi esses dias um monte de valas que descobriram, valas rasas, pessoas traçalhadas, os interesses poderosos passando por cima da vida das pessoas. Eu penso, onde é que Deus está? Onde Deus está? Meus irmãos, vou dizer uma coisa para você. A igreja de Jesus é Cristo vivo no meio de nós. Amém? A igreja de Jesus é Cristo vivo aqui. Eu quero que você saia daqui sabendo responder isso, e vocês também. Onde Deus está, vocês são parte da resposta. Nós, como família na fé, somos parte dessa resposta. Para que ninguém tenha dúvida onde Deus está, quais são suas intenções, seus interesses e o que Ele está fazendo. Amém? Eu creio nisso, meus irmãos. Olha só, Paulo, ele era aquele, segundo Atos 8:3, que assolava a igreja. Assolava a igreja. Ele perturbava a igreja de Jesus. Ele era um inimigo da igreja de Jesus. Talvez com a melhor das intenções. Algumas pessoas, longe de Cristo, com a melhor das intenções, milita contra Deus. Milita contra Deus, achando que está fazendo aquilo que era certo. Longe de Jesus, você precisa desconfiar de você em absoluto. Até das suas melhores intenções, elas podem estar plenamente equivocadas, como Paulo estava. Ele assolava a igreja, certamente querendo fazer algo bom, e fazer justo o oposto. E ele mesmo diz em 1 Coríntios 15 assim, eu persegui a igreja de Deus.
Alguns acham até mesmo que o apedrejamento do nosso primeiro diácono Estevão era a turma de Paulo. Não era um perseguir como hoje, você posta no Twitter lá, não gosta de crente, hein? Não era assim que você perseguia. Nessa época, as pessoas elas matavam e morriam pelo que pensavam. Hoje é muito fácil pensar qualquer coisa radical e postar por aí. Nessa época você pagava com a vida. E ele perseguia a igreja de Deus. Mas quando ele, no caminho para Damasco, encontra Jesus luminoso, o que Jesus diz para ele? Por que você me persegue? Você percebeu uma coisa aqui? Ele perseguia os cristãos. Ele perseguia judeus convertidos, prosélitos, pessoas se interessavam pela fé, alguém que ouviu falar e foi atrás do mestre, alguém que conheceu alguém que foi curado e foi entrando para essa religião, certo? Foi seguindo o mestre. E Paulo perseguia. Quando Jesus aparece e fala, por que você me persegue? Entendeu isso? A igreja é Jesus Cristo vivo. Quando nós nos manifestamos, meus irmãos, é Deus se manifestando. É isso. Então, quando você persegue a igreja, você persegue Cristo. Por contrário, quando a igreja atua, é Cristo atuando. Cristo está aqui agora. Jesus está operando aqui. Não é comum você, não é isso? Quando ouve alguém pregar, diz assim, Deus falou comigo. Ué, mas quem estava lá na frente não era o reverendo Pedro? Não era o Eide que pregou? Mas foi Deus que falou. Gente, Deus nos usa. Nós somos possuídos, encharcados por uma graça divina que nos toma, e o Senhor toca as pessoas por meio do nosso toque, por causa da nossa unidade com Deus. Outro exemplo que tem na Bíblia é, Jesus é a cabeça e nós somos o seu corpo. A igreja é o corpo de Deus, corpo de Cristo. Gente, isso não é uma poesia aleatória, ou um enigma, é a verdade, é um fato. O que eu estou vendo aqui? O corpo de Cristo, ou seja, o corpo de Deus, ou seja, Deus presente, ou seja, as mãos do Senhor estão aqui, os pés do Senhor estão aqui, as gargantas que pronunciaram a palavra de Deus estão aqui, o consolo de Deus virá por meio de vocês, e vocês, pastores, ocupam um espaço muito especial nesse grande corpo. Com certeza, Cristo é a cabeça, não é isso? O que guia, o Pai deu essa autoridade sobre todo esse corpo, mas o que pulsa esse coração, certamente é o Espírito Santo, que irradia sangue, que manda o seu Espírito a vitalidade. Sabe quando alguém desperta e o corpo fica corado, a pessoa levanta, animado, e o coração pulsando sangue, vida, vitalidade, é o Espírito Santo. Aonde ele não consegue irrigar, começa a morrer. Tem gente que tem uma parte do próprio corpo, está ali pendurado, mas já está morrendo. É a ausência do Espírito Santo. Se você não busca o Espírito Santo, você começa a falecer espiritualmente. Ou seja, é uma obrigação, para que você mantenha a saúde desse corpo, que você seja cheio do Espírito Santo. Isso é o cristianismo. Eu sei que a gente divide muito em setores. Um é mais carismático, o outro é mais pentecostal, tradicional. Isso tudo tem que suspender uma hora e falar assim, o que é que a Bíblia diz? É que nós seríamos cheios do Espírito, e pelo Espírito nós caminharíamos, e são os filhos de Deus, eles são cheios, ou começam a definhar, a morrer. Não é ser podre, ser uma carne ruim, ser um corpo deficiente, não é um estilo de cristianismo, é um adoecimento da alma. Então você precisa ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos. Olha, Jesus não sai de casa para perder tempo, fica ligado. Você não vem aqui hoje assistir um protocolo, uma reunião, tirar uma foto, só honrar os amigos, porque o Espírito Santo está na casa, e Ele vai tocar você. Você não vai sair daqui ileso hoje, porque o Espírito Santo de Deus está aqui. Você vai sair mais irrigado, vivo, com movimentos plenos para poder atuar em nome de Deus. Gente, a autoridade é essa que você pode carregar com o Espírito Santo, é dizer, como Paulo diz, eu estou aqui em nome de Deus para dizer você
tenha a paz de Deus. Quem é que pode declarar, gente, para outro alguém, que a pessoa vai ter uma paz que nem é ela que dá, é o próprio Deus. E essa paz de Deus, o shalom aqui, é uma completude, uma totalidade. Não é só um saborzinho no coração e na mente, não. É o próprio Deus tocando, te dando, deixando completo, inteiro, vivo. Que autoridade é essa que Paulo carrega para dizer isso? Dizer, Timóteo, tenha a paz de Deus aí agora. Nós também temos essa autoridade. O Senhor está delegando isso a nós aqui, a todos vocês. Meus irmãos, quando o Senhor levanta novos pastores, quer dizer que Ele está cuidando de nós, da saúde desse corpo. Amém? Você crê nisso? Olha o que Agostinho de Hipona dizia em seus sermões. O corpo de Cristo é a igreja, porque isso é Bíblia, repetindo a Bíblia. O corpo de Cristo é a igreja, não aqui ou acolá, mas em todo o círculo da terra, na terra inteira, não ontem nem hoje, mas desde Abel até o último dos fiéis, todos os que nasceram neste mundo e crerem em Cristo até o fim dos tempos. Todo o povo é santo e parte do corpo de Cristo, amém? O chamado de Deus para você não é só aderir um tipo de igreja, um tipo de religião, e cada ramo histórico tem o seu jeito de vestir, de falar, mas o que realmente importa é, somos corpo de Cristo, você é corpo de Cristo, por meio de você, o Senhor vai andar em vielas, em becos, nas casas, na sua casa, no seu quarto, os seus pés serão os pés de Cristo andando por aí. Muitos esperam a intervenção de Deus. Acorda, você será a intervenção de Deus. O que Deus fala na minha família? O fato de você perguntar isso, eu falo assim, ele não perguntou isso não. Sério mesmo? Você quer que eu faça algo aí? Olha, o problema de você orar é que Deus responde. Foi fazendo perguntas difíceis assim que eles chegaram aqui, tá? E você, cuidado aí, você fala, Senhor, o Senhor vai me usar mesmo? Não diga isso. Porque tudo o que o Senhor precisa é que você se disponibilize para que Ele chegue onde Ele quer chegar. Amém? O Senhor faz, meus irmãos, olha, e os pastores desse corpo? Gente, já que esse corpo é o corpo de Cristo, qual é o lugar dos pastores nesse cenário? Os pastores, eles são um tipo de meio de graça ambulante. É isso que eles são. Nós aqui acreditamos que quando a gente impõe as mãos, não é só assim como bater palma aleatoriamente, que você nem quer celebrar a mesma pessoa, está lá batendo palma, tu está batendo palma. Nós não. Nós estendemos as mãos sobre eles e acreditamos que o Senhor vai infundir neles uma graça especial, uma autoridade sobrenatural. Coisas novas vão acontecer na vida deles, porque eles vão ser ungidos para isso. Foram preparados para isso, atestados por isso, aprovados por uma igreja, por seus pares, e hoje, por que hoje é especial? Hoje que a coisa acontece, o bispo vai pedir a Deus sobre eles uma graça e uma unção especial. Nesse corpo, eu imagino que eles sejam como os ossos desse corpo, certo? Aonde os outros fiéis que são a carne vão grudando nesse corpo, para que ele ande por aí e fique de pé. Os pastores, meus irmãos, não são reis, não precisam ser adorados, mas é preciso que a gente volte a respeitar os líderes que o Senhor nos colocou para nos guiar. Quando você lê no Velho Testamento, no Novo Testamento, o povo ficando em crise, o Senhor jamais os abandonou a uma anarquia plena. O líder se corrompeu, então abandone isso aí. Destrua o templo, faça o que quiser, faça uma votação aí, estilo DCE, cada um decide aí, põe sua proposta. O Senhor nunca fez isso. O que Ele fez é levantar uma nova leva de líderes íntegros, para pagar o preço. A reforma começou assim, somos igreja reformada, líderes pagando o preço, há uma corrupção geral, então o que faremos? Daremos o nosso melhor, entregaremos a Deus nossa fidelidade plena, morreremos pela verdade, para que a igreja avance. Meus irmãos, nem que a gente volte a ser só 12, não vamos parar.
seremos fiéis à palavra de Jesus. E essa é uma marca dessa igreja, dessa província. Já sofremos muito pelos deslizes do evangelho, que não é qualquer deslize. É como assim, desliza da beira de um avião. Não é como deslizar na sua casa, quando o chão está molhado. Desviar do evangelho é desviar de um penhasco. Não se brinca com isso. E o nosso povo se agarrou no evangelho e chegou até aqui. E o Senhor tem nos frutificado pela firmeza e fidelidade ao evangelho de Jesus. Amém, meus irmãos? Os pastores, obrigado, filho. Olha só, os pastores, o que eles fazem? Assim como todos, eles são ao Senhor, mas eles se tornam aos poucos um símbolo de fé. Quando a coisa funciona, é assim que é. Porque olha, nós temos símbolos de fé. A cruz é um símbolo. Uma mesa para ceia é um símbolo de fé também. Eu gosto de andar com uma cruz, disso é a minha fé. Certo? Temos vários símbolos de fé. Você anda por aí e facilmente reconhece uma loja e uma igreja. Às vezes hoje em dia não é tão fácil assim, mas você reconhece quando uma igreja é uma igreja, certo? Pelos símbolos, isso é importante. É importante, né? Mas não se esqueça de uma coisa. Nossos principais símbolos têm nome, perna, são pessoas. Não são só os utensílios do templo, são pessoas. Essa história começou com alguém dedicado como Abraão, Moisés, Davi, Daniel. Os nossos símbolos de fé têm nome. O chamado de Deus para nós é que você seja um símbolo também. Em Cristo, você passa também a ser parte do depósito da fé, sabe? Desse grande baú de tesouros que nós guardamos como nossas doutrinas. Os tesouros da doutrina da Trindade, os tesouros da Reforma, mas não são só ideias e livros, são pessoas. O povo do Antigo Testamento dizia assim: qual é a sua fé? Ele começava, senta aí, vou te explicar minha teologia. Ele fala assim, ó, é a fé de Abraão. Ele era o símbolo. Esses homens eram sacramentos vivos, andando por aí, meios de graça ambulantes. E o chamado de vocês é para viver isso também. 100% de aproveitamento, meus, você os dará. Porque um dia suas fraquezas serão superadas pela graça de Deus. O dia que vocês tropeçarem, o Senhor vai usar alguém para levantá-los. E a dor de vocês será testemunho. A garganta de vocês será um canal de bênção, para que ouvidos sejam tocados pela graça de um Deus bondoso e misericordioso. Essa é a nossa fé. Essa é a fé dessa igreja. É a fé desse povo por trás de vocês. É a fé desse bispo que irá ordenar vocês. Essa é a fé da igreja. Vocês vão emprestar a vida de vocês para ser possuídos pelo Espírito Santo, para andar por aí pregando o Evangelho de Deus. Se alguém perguntar onde está Deus, o que Ele está fazendo, nós podemos mostrar. Podemos mostrar. Pessoas aqui são absolvidas dos seus pecados, se arrependem dos seus pecados, são perdoadas. Pessoas são acariciadas, são aconselhadas. Pessoas aqui são amadas. Pessoas investem tempo e cuidado umas das outras. E podemos dizer com clareza, foi Deus que as perdoou, foi Deus que as tocou, foi Cristo que as batizou, foi Cristo que introduziu elas no corpo de Cristo, o Senhor as alimentou. O Senhor está dizendo assim, minha ovelhinha, eu vou te dar de comer, qual é a sua sede, qual é a sua fome, eu me importo, eu cuido de você, eu amo você, e é essas mãos, e é as suas mãos que Ele usa para isso, amém? Nós temos uma responsabilidade gigantesca no mundo, meus irmãos. O mundo conhecerá Cristo por meio de nós. Agora, como que um pastor e você como fiel cumpre uma tarefa dessa, meus irmãos? Como se cumpre uma tarefa dessa? Você jamais terá êxito para essa vida externa e ser a própria aparência do corpo de Cristo, se você não tiver um caminho também interno, interior. O caminho dos pastores é sempre para baixo e para dentro, para que eles possam também ser elevados e todos ouvir a voz de Deus
Então, meus irmãos, eu quero dar um conselho pastoral para vocês. Aprendam a desenvolver um tipo de unidade com Deus e de amizade com Deus, ao ponto de que nada mais importe. Ao ponto de que você não seja carente, dependente dos elogios das ovelhas, porque às vezes elas não dão, mesmo quando lhe era devido. E você falou, pô, mas eu me dediquei essa semana tanto, e ninguém me deu o devido reconhecimento. Não é isso? Poxa, mas o sermão de hoje eu sei que eu acertei, ninguém vai falar, ninguém vai dizer nada. Meus irmãos, você precisa da validação da própria Trindade, do próprio Deus, do Espírito Santo, sozinho. Eu vou dizer, olha, tem coisas que nem todo mundo diz, mas é preciso que vocês ouçam, todos nós escutamos isso. Tem dias que são de extrema solidão no ministério, meus irmãos. Você não tem com quem compartilhar ideias que você adquiriu, não tem com quem compartilhar, ou dores que você foi acumulando, não tem com quem compartilhar. Tem dores que o pastor carrega, que ele não pode nem contar para todo mundo, não fará bem. Então o que ele fará? Entrará em pleno desespero? O próprio Senhor se faz presente, pega na mão e fala, não, filho, eu jamais vou deixar vocês sozinhos, confiem em mim, olhem para mim, sejam habilidosos em ouvir a minha voz. E o Senhor Jesus disse, olha, vá para o seu quarto, me encontre lá. O pastor, para ser exposto, e quando ele falar, o povo ouvir a voz de Deus, ele precisa antes ouvir a voz de Deus, ele tem que ir mais fundo, coragem de ir mais fundo, do que todos, ir mais fundo na doutrina, ir mais fundo no perdão, sabe para quê? Para inspirar a outros. Certamente um dia alguém vai abandonar vocês, isso acontece, não só aqui, em qualquer lugar, e alguns abandonos são doloridos. Será que deu errado, meu Deus, o plano? Eu fui abençoado naquele dia, não era esse o sucesso que eu esperava, algumas coisas não estão indo tão bem quanto eu imaginei. Meus irmãos, em Cristo há 100% de aproveitamento. Eu disse assim, ó, eu quero que você confie na minha voz, satisfaça-se comigo, eu estou aqui, eu não te abandono. Por que você prefere eles? O Senhor quer desenvolver uma amizade com vocês ao ponto, tão amigos de Deus, que coisas simples como um cumprimento no começo de uma carta sejam poderosos para inspirar uma igreja inteira como agora. A autoridade dos pastores não vem da sua alta gama de estudos e produção. Pessoas que me aconselharam com coisas tão simples. De onde vem essa autoridade para dizer coisas assim? Fique em paz. E a pessoa ficar em paz vem da unidade da alma com Deus. Eu me lembro do meu avô, João Teresa, e teve um conflito familiar terrível entre irmãos, e briga de irmãos adultos é complicado, não é isso? Pode ser que cada um tome um rumo e nunca mais volte a se falar. Algumas famílias se desprendem de alguma maneira que é quase impossível de colar. E eu me lembro que eu era criança e estava lá nesse conflito de família, que coisa terrível, eu não devia nem estar lá, mas... E aí eu ouvi meu avô sentado ouvindo, tem hora que até que ele tinha dormido, que ele fechava os olhos assim. Aí eu falava assim, pai, estou ouvindo, filha. Aí ele fechava os olhos, eu falava mal do outro filho, eu ouvia aquilo tudo. E ele falava assim, está ouvindo, pai? Estou ouvindo, filho. E no final ele levantou, eu preciso falar uma coisa. Ele abriu a Bíblia, ele leu um versículo e fala assim, Deus é Deus de paz. Ele leu um versículo só, façam as pazes. Os filhos choraram e se abraçaram. Autoridade não é pelo muito falar, é ter coragem de descer mais fundo em Deus. Coisas estranhas vão acontecer se você estiver encharcado de Jesus. Isso não é só para eles não, meus irmãos, é para todos nós, vocês também. Chegará um dia que os amigos não vão estar lá para te aparar. Chegará um dia que seus pais não vão estar lá. Haverá tardes em que você estará você e você. Se Deus não estiver contigo, será uma tarde muito triste.
Mas se você estiver com Cristo, você vai falar assim: nada me falta, nada me falta. Muitos confiaram só nas denominações, nas liturgias, confiaram apenas nisso, e isso jamais será suficiente, e jamais substituirá o próprio Senhor Jesus, tocando vocês, quando forem pregar, lembre-se de uma coisa, dos compromissos de vocês, mais do que tudo, esse colarinho, é um compromisso de amizade com Jesus, mais do que tudo, ele falou: ó, eu vou falar o que eu ouvi do meu amigo. Se vocês pararem de ouvir Jesus, vão começar a inventar coisas qual não interessa a ninguém. Sejam cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, eu quero orar por vocês, porque olha só, o que vocês vão fazer aqui, hoje, ficará para a eternidade. Isso não acaba aqui. Esse dia, meus irmãos, jamais terminará. Ele terá efeitos para a eternidade. Tudo começa aqui embaixo, tudo. Nós nascemos aqui, nós crescemos aqui, escute isso, nós às vezes nos perdemos aqui e somos salvos aqui, mas tudo terminará lá em cima, com Cristo. Toda a vida humana floresceu nessa terra, tudo que você conhece, que chama de realidade, floresceu aqui. Mas, meus irmãos, os nossos frutos vão ser brindados ainda em uma outra vida. Nós acreditamos nisso, que nossa esperança não é só para esta vida, que o que plantamos aqui, ainda semearemos em glória, na eternidade. Essa família, a Igreja de Cristo, a ação pastoral, não é somente uma fonte de vida terrena agora, não é só isso, ela é também eterna. A Igreja de Cristo, meus irmãos, ela é o local onde nós aprendemos sobre o ritmo da eternidade, onde somos salvos aqui, mas nós vamos ocupar ainda postos no céu, amém? O destino de todas as nossas almas está sendo desenvolvido agora, do qual a salvação e os pastores são parte, Cristo presente aqui. Eu quero dizer uma coisa para vocês, hoje é dia de salvação. Se você ainda não tem a sua salvação por definida, sabe que Cristo morreu só para isso, para que você pudesse ter comunhão com Ele hoje, agora e eternamente. Pensem sempre assim: esse é só um dia em que eu me entrego para Deus, saio de casa, arrumo os meus filhos, peço Uber. Alguns da família é grande, o Uber nega, olha assim, não vou levar, estou indo para o mesmo lugar. Você tem dias que você olha e fala assim: deu problema, a luz não funcionou, o data show queimou, o microfone não funcionou. Já pregamos no Gogó aqui várias vezes, tinha um som aqui que só Deus na causa. Mas lembre do seguinte: cada dia desse, meus irmãos, o Senhor está recolhendo e construindo um tijolo da eternidade. Tudo isso terá aproveitamento, meus irmãos. Os arraios de cada um de vocês, pelo reino de Jesus, todos os pastores aqui, o Senhor está recolhendo. Nós vamos brindar essas vitórias para sempre. Deus é conosco, meus irmãos. E mesmo que a gente olhe para frente e fale assim: qual será o nosso futuro? Nosso futuro é Cristo. Mesmo que voltássemos a ser só 12, nada seria em vão. Nada seria em vão. Mas não é esse o fim da história. Chegamos com uma multidão na porta dos céus, cantando de pé, em glória, o Rei vive, salve Cristo nosso Rei Jesus, o Cordeiro venceu, aleluia. Chegamos lá de mãos dadas, cada um cumprindo o seu papel, eles como pastores a partir daqui, e você como fiel em Cristo Jesus, amém? Fique de pé comigo, quero orar por você e com você. Eu quero que você aproveite esse tempo de hoje para alinhar com Cristo o seu chamado e dizer: Cristo, me use. Qual é o lugar que você quer que eu ocupe na tua graça, no teu reino? Qual é o meu lugar na tua casa? Eu não quero ficar parado enquanto o Espírito se move, amém? Eu quero que você
ore comigo e peça a Deus que te abençoe também. E fale: Senhor, me use. Eu quero mais uma vez renovar os meus votos ministeriais. Eu quero servir o Senhor. Você que ainda não sabe o que fazer, peça a Deus: Senhor, me ajude a te amar ao ponto de ser confundido com o Senhor. Amém? Senhor Jesus Cristo, eu quero abençoar todos aqui, em especial esses pastores e todas essas ovelhas aqui, Deus, para que cada um seja cheio do Espírito Santo, Pai, de tal forma, que ninguém duvide mais da presença do próprio Deus onde eles estiverem, que aonde cada um aqui estiver, a Tua graça, a Tua presença seja tão intensa, que ninguém duvide: o Senhor está aqui, Jesus está aqui, o Espírito Santo está operando nessa casa, em nossos corações, Deus está aqui. Glorificado seja Jesus. Senhor, obrigado por isso. Nós amamos Tua palavra, nós amamos quem o Senhor é, e amamos que Deus nos tornado em Ti, Pai. Louvado seja o Teu nome. Vamos cantar isso, meus irmãos? Cante em alto bom som. Eu queria que você, enquanto cantasse, imaginasse isso: os céus abertos, o próprio Deus aqui, o Espírito tocando cada um de vocês, e você cantando a plenos pulmões o quanto Deus é bom, o quanto Deus é bom, o quanto Deus é bom.